Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Aline. Boa noite. Boa Oi, noite. gente, boa noite. Só aguardar a doutora Daniela entrar, aí eu já começo apresentando todos vocês. Entrei, Aline, acho que você está com um delay. Então tá bom. Então é porque tá aparecendo só o Marcelo e a Jaqueline para mim, mas tá perfeito. Você não está Pessoal, vendo, Aline? eu não, mas às vezes já aconteceu isso, Dani, de eu não conseguir enxergar. Vocês estão vendo os quatro? Não, ela não tá no vídeo, não. Eu Ah, O áudio tá tô perfeito. vendo os quatro, eu tô vendo todos. Eu É, também, gente, estou ok. vendo todos. Espera que eu vou até tirar uma Ah, foto. não, tá ótimo, porque já aconteceu de um não aparecer, Já? depois no final deu tudo certo. Aham. Pessoal, vocês estão vendo quatro pessoas aí na tela? Aí, ó, todos ok. Então, eu não tô vendo, não, mas tá perfeito, tá? que ótimo. Eu tô vendo só três, mas tá ótimo. Boa noite, então, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa live. Essa live, ela faz parte das ações do grupo Amigos Antimortalidade em Epilepsia, que é o grupo AME, da ABE, e tem como função, né, tem como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre formas de prevenir e reduzir a mortalidade na epilepsia. Tá? E na live de hoje, a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Que é estresse, ansiedade, saúde mental. Então, a gente já sabe que esses fatores, eles interferem na qualidade de vida e também aumentam o risco de mortalidade em várias outras doenças, como doenças psiquiátricas, né? No caso de depressão, como doenças cardiovasculares e também na epilepsia. Até porque a pessoa com epilepsia, ela também está sujeita a ter outras comorbidades, como essas que eu citei para vocês, né? A depressão, e também doenças cardiovasculares. Então, o objetivo é falar como esses fatores podem interferir na epilepsia e como temos estratégias para tentar reduzir. E para falar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, eu trouxe para vocês três convidados super que vão contribuir bastante com essa live, vão trazer muita troca, muita informação. Então, nós temos o Marcelo Mafra. Marcelo Mafra, seja bem-vindo. Marcelo Mafra é uma pessoa com epilepsia, que vai dar aqui sua visão, colocar seu ponto de vista como uma pessoa com epilepsia sobre esses assuntos. A doutora Jaqueline Amaral, que é psicóloga, também especialista na questão de luto, né? Trabalha bastante com essa questão da mortalidade e também, né, com a qualidade de vida, que isso implica. E a doutora Daniela Bezerra, que ela é coordenadora do Ambulatório de Epilepsia Infantil da Faculdade de Medicina do ABC. Seja bem-vinda, doutora Daniela. Esqueci de falar, a Jaqueline também é atual presidente da Regional Goiás, da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Tá? Então, temos excelentes convidados aqui. Então, pessoal, gostaria de iniciar a live, né? Vou começar com umas perguntas. Isso vai ser um bate-papo, né? Eu gostaria que vocês ficassem à vontade, inclusive para fazer perguntas se quiserem também, para fazer comentários, fiquem à vontade. A gente vai dividir essa live na primeira parte, né, metade do período da live, em questões direcionadas aos nossos convidados, algumas que vieram, né, de caixas de pergunta, e depois, a segunda metade, a gente responde as perguntas que vocês colocarem aqui no chat. Tudo bem? Então, eu vou começar com a doutora Daniela, para ela falar o seguinte, Daniela, explicar para o pessoal o que é SUDEP, né? Que eu falei, o tema da live é sobre SUDEP, mas é claro que a gente não vai se ater só a SUDEP, tem outras causas, né, que a ansiedade, depressão, qualidade de vida pode impactar, mas uma delas é a SUDEP. Queria que você explicasse para o pessoal o que é SUDEP, quais os fatores de risco. Vamos lá, então. Primeiro, Aline, muito obrigada pelo convite. É uma honra de verdade estar aqui para compartilhar informações. Acho que esse trabalho voluntariado é uma das coisas que mais enriquece a gente. A informação ela é muito nobre. Então, quanto mais a gente falar, né, trazer informação, se informar, é a melhor maneira da gente manejar qualquer situação, né? E essa principalmente. O SUDEP é considerado uma situação de morte inesperada relacionada à epilepsia. Então, na verdade, muitas pessoas, quando a gente vai conversar sobre essa morte súbita, sobre SUDEP, com as pessoas com epilepsia, ou as famílias que cuidam de crianças que têm epilepsia, todo mundo relaciona muito a parte da própria crise em si. Então, da pessoa ter a crise e a crise gerar a morte súbita.
quando, na verdade, por definição, né, a morte súbita, ou SUDEP, relacionada à epilepsia, acontece de uma maneira inesperada. Então, existe, como o próprio nome fala, morte súbita, uma situação que a gente não espera e realmente pode acontecer relacionada à epilepsia. Mas uma coisa muito importante para a gente também trazer como uma nobre informação é que os estudos trazem para a gente quais seriam os fatores mais importantes para se pensar nos riscos de uma morte súbita, né? Porque senão você fica com uma situação com mais um peso. Olha, então quer dizer que as pessoas que têm epilepsia, elas podem ter morte súbita? Então, existem estudos que direcionam a gente para alertar, para orientar determinados grupos de pessoas com epilepsia que sim têm um risco maior de apresentar essa morte súbita ou SUDEP. Então, quais seriam esses grupos? Claro que quando a gente está diante das epilepsias que são farmacorresistentes... Ah, tá muito baixo o meu áudio? Botou aqui, peraí. Eu ouço bem. Ah, então tá bom. Porque alguém falou alguma coisa que tá baixo o meu áudio? Eu já Às vezes aumentei. pode ser. Né, gente? Tá, então ótimo. Então, na verdade, o que que a gente tem, né? As pessoas que estão diante de uma epilepsia que é fármaco-resistente, ou seja, uma epilepsia que não responde muito bem aos medicamentos, aos fármacos anticrises epiléticas, essas pessoas, por terem uma maior frequência de crises, por um descontrole mesmo da própria doença, essas pessoas elas têm uma maior predisposição a terem situações como a questão do SUDEP. Mas, mais ainda, o tipo de crise, que é a convulsão propriamente dita, em que a pessoa tem aquela crise que é generalizada, tem os abalos, o movimento tônico, né, um pouco mais rígido, em que a pessoa cai ao solo, né? Pode ter perda urinária, pode ter esses abalos um pouco mais fortes. Esse padrão de crise é a crise que a gente mais se preocupa para ter os riscos aumentados para a morte súbita ou SUDEP. Então, claro, tá diante de um grupo de pessoas com epilepsia, que tem uma epilepsia farmacorresistente, é um fator predisponente que a gente tem que ter em alerta. Essa questão desse padrão de crise também é um alerta. E uma das maneiras que a gente pode fazer, já sabendo dessas informações, é tentar elencar, priorizar estratégias que façam melhorar esse controle e diminuir, por exemplo, esses riscos, né? Então, talvez pensar no manejo, que é o que a gente vai conversar hoje, né? Do estresse, o manejo, por exemplo, dos fatores que você, mãe ou familiar, ou até pessoa com epilepsia, reconhece como um fator gatilho, um fator de desencadear a sua crise, seja não dormir à noite direito, seja um fator de estresse, a fotossensibilidade, que é a questão da luz. Então, são várias coisas que a gente pode tentar prevenir para, assim, evitar uma maior quantidade de crises e, principalmente, o descontrole, que às vezes não tem como conseguir, que é essa questão do paciente, da pessoa que não responde aos medicamentos, e a questão do manejo de reconhecer o seu padrão de crise e se é não dormir direito, tentar dormir mais cedo, essa privação de sono, né? Então, são manejos que você pode tentar priorizar para, de uma maneira geral, evitar esses fatores de risco. Então, tem fatores que são inevitáveis, como, por exemplo, epilepsia fármaco-resistente, mas existem fatores que são fatores ambientais que a gente pode tentar, de uma maneira geral, evitar que aconteçam, né? Quando possível, né? Mas eu acho que sabendo dessa informação, você já lida com essa situação de uma maneira diferente. Exato. Perfeito, Daniela. Nossa, esclareceu bastante. É um tema, quando a gente fala disso, deve ainda é um tema novo, traz ainda muitas dúvidas, né, à população. Então, a gente vai esclarecendo e é bom deixar bem claro que a SUDEP, o risco de SUDEP, ele é muito baixo, tá? Não corre com frequência, mas o objetivo é reduzir mais ainda, tá? Se é um risco, existe um risco. Mesmo que ele seja baixo, o nosso objetivo é diminuir mais ainda, tá? E aí, Daniela, você falou sobre essa questão da frequência de crises, né, que é o principal fator de risco para a SUDEP. E você comentou a questão do estresse, né, que o estresse também ele pode ser um dos gatilhos para a crise e acabar, de certa forma, contribuindo para o não controle adequado dessas crises. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Existe uma causa? Qual a sua experiência na prática clínica, né, com seus pacientes? Você observa que o gerenciamento do estresse, ele melhora a resposta ao medicamento, até mesmo a um dispositivo como o VNS? Queria que compartilhasse um pouquinho sobre essa questão do estresse, né, dos pacientes e o controle de crises.
Os estudos são muito fortes, né? E eles elencam de uma maneira muito clara e objetiva que sim, o estresse é um fator de piora, né? De descontrole de crises. Antes a gente não tinha muito uma noção do biológico, o que acontecia, que mecanismo acontecia dentro do corpo da gente para que o estresse fosse tão danoso. Então, hoje, acho que a nossa sociedade, de uma maneira geral, discute o estresse, né? Depois acho que vocês vão falar melhor do que eu sobre saúde mental, né, sobre o que é legal e o que eu dou conta, e ter esse reconhecimento também é muito importante. Mas mais ainda, existe um fator biológico para que o estresse seja realmente um agravante para o descontrole da epilepsia. Além disso, o estresse ele pode gerar também ansiedade, depressão. E, além disso, a doença em si, a epilepsia, ela pode trazer uma coisa muito enraizada, que é o estigma. Então, além de todas essas questões neurobiológicas que eu estou explicando, do estresse, da depressão, da ansiedade, tem a questão do estigma, daquele fardo, aquele medo de que será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou passar mal? Né? Então, existem muitas questões envolvidas que sim podem influenciar como o estresse, né? Nessa descompensação de crises ou ainda nesses gatilhos de piora do processo que é a epilepsia, né? Então, na prática clínica, sim, a gente observa que o estresse ele piora todo esse processo dessa epilepsia e todas essas coisas que eu expliquei. E isso é comprovado hoje cientificamente que sim, o estresse é um fator que precisa ser levado em muita consideração para se evitar situações como descontrole de crise, ansiedade, depressão e etc. Perfeito. Nossa, então realmente existem estudos, né, comprovando isso, não é só empírico, né? E quais são as principais fontes de estresse para a pessoa com epilepsia, Daniela? Olha, eu E aí, depois eu vi até algumas. Hã? Pode falar, Lívia. não, falar algumas, depois eu até pedir pro Marcelo, né, complementar, que é pessoa com epilepsia, eu acho que tem grande lugar de fala aí, né, Marcelo? Claro. Eu acho que é muito importante essa parte, né, que eu falei do estresse, da depressão, da ansiedade, do estigma, do medo, né? Mas eu acho que o Marcelo pode falar bem melhor que eu, com certeza. Bem, a primeira coisa é, gente, obrigado pela oportunidade. Eu faço as palavras da Daniela e a minha. Eu acho assim, muito, muito importante esse tipo de iniciativa. Acho que a ABE tem um papel muito, muito relevante nisso tudo que nós vamos falar. Bem, sobre essa questão do estresse, gente, ela assim, isso é uma coisa muito complexa, a gente vai ter que resumir bastante aqui, porque são muitos fatores desencadeantes e as epilepsias são muito, muito diferentes, os indivíduos são muito, muito diferentes. Então, assim, vou falar muito baseado assim, na minha experiência mesmo, né? Eu não tenho controle de crise até hoje, eu tenho 53 anos, não tenho controle de crise, provavelmente nunca vou ter. Né? Então, assim, o que gera no dia a dia? São basicamente dois cenários. Um é o cenário que te coloca na cabeça, eu tenho epilepsia. Né? Então é a vida com a epilepsia, nas circunstâncias, né? Da vida. Eu estou passeando, eu estou indo no cinema, para falar de cinema aqui, por exemplo, a minha epilepsia é altamente fotossensível, então eu tenho que evitar esse tipo de coisa, né? Que se eu for, vai me dar problema. Mas basicamente, e também tem um momento após as crises, que também tem um fator de estresse e depressão forte naquele momento ali, né? Então, assim, falando brevemente, a vida com a epilepsia, ela tem os seguintes fatores de pressão, vamos dizer assim, psicológicos, tá? Basicamente, você vivendo com epilepsia, você tem que mudar seus hábitos de vida para minimizar situações de risco. Eu dei o exemplo meu aqui que é muito, muito comum, né? Tem gatilhos direto. Né? Vou falar de um exemplo meu que é a questão da fotossensibilidade. Eu consigo induzir crises em cima de tela de computador, até isso, principalmente crise mioclônica. Eu consigo. Então, isso significa o quê? A gente tem que evitar esse fator de risco, que ele é gatilho. Né? E assim, cada um de nós tem que descobrir os pontos de gatilho. Eu tenho uma estrada inteira disso, então a gente aprende bastante. Mas é preciso, para cada criança, os pais têm que observar e entender. Bem, além desse gatilho, na vida tem a questão do medo, tem a questão do medo mesmo. Essa é uma realidade, sabe? Assim, eu acho que essa não é uma coisa que a gente consegue suprimir na vida com a epilepsia, a questão do medo. Mas a gente consegue gerenciar ela. Isso é muito importante. Né? Como é que eu vivo isso? O medo de quê? O medo de quê? Isso aí vai depender da epilepsia. Eu vou falar mais uma vez o meu exemplo. Eu tenho muita crise atônica, já na rua.
atravessando rua, você cai. Você tem situações corriqueiras do dia a dia, que você tem uma crise tônico-clônica no trabalho, você tem uma festa, qualquer coisa disso aí, na hora que você vai para esses ambientes, você tem um pouco de tensão em cima disso, um pouco de medo, né? Ansiedade, será que vai acontecer, será que não vai? Essas coisas acontecem na cabeça da gente. A questão, mais uma vez, não é se vai acontecer. Ninguém esquece, assim, principalmente quem tem epilepsia, fala um exemplo, esquece que tem epilepsia. O que a gente tem que ter consciência, na minha visão, pessoal, é saber o que pode contribuir para ter crise, saber, primeira coisa, o que evita, o que minimiza as possibilidades. E segundo, saber gerenciar, isso talvez seja o mais importante de tudo, saber gerenciar esse estresse em si, gerenciar em si. Isso vai exigir uma série de coisas que talvez a gente fale aqui. Só para completar um ponto, assim, também tem a questão que eu falei, essa aqui que eu falei é a vida com a epilepsia, um resumão, tá, gente? Tem, mais uma vez, eu não quero gerar confusão aqui, porque as epilepsias dos indivíduos são todos diferentes, né? Eu digo muitas vezes nos meus posts, assim, que as epilepsias farmacocinéticas são verdadeiros desafios médicos e psicológicos. É nessa linha mesmo, né? São essas duas coisas. Agora, e o pós-crise? Aí eu não vou falar de tudo, porque os cenários são muito diferentes, mas, por exemplo, vou falar mais uma vez no meu caso. Crises tônico-clônicas. Tá? Após a crise tônico-clônica, todo mundo que tem sabe disso. Né? Há um processo de recuperação da consciência, ele tende a ser minutos, eventualmente até muito tempo. E ele gera uma série de sensações desagradáveis, sensações de estresse. Ele gera sensação de fragilidade, de vulnerabilidade, de impotência. Naquele momento, a consciência está muito desorganizada para isso, mas ela vai retomando o controle. Oi, alguém falou? Bem, e isso acontece, pelo menos no meu caso, basicamente com a crise tônico-clônica e com a crise atônica. Tá? A crise atônica, a consciência recupera muito mais rápido que a tônico-clônica, mas ela sempre é muito debilitante. Né? A crise atônica ela sempre causa muita lesão, fratura de membro, dente quebrado, vai tudo. Eu tenho essa história toda aí. Então, assim, tudo isso que eu estou falando, as crises, mais a vida, ela gera fator de estresse mesmo. Então, assim, o que eu acho que é o X da questão é como gerenciar positivamente isso. E, claro, para terminar, gente, assim, tudo vai depender da epilepsia. Está bem controlada? Tem uma epilepsia bem controladinha? Isso é um cenário. Tem uma epilepsia que não está dando muito jeito, 100%, outro cenário. Mas sempre dá para fazer alguma coisa, tá bom? Gente, Perfeito, Marcelo. foi o Marcelo. O Marcelo sabe tudo da epilepsia dele, gente. Marcelo, parabéns. É muito Parabéns. importante. Uma estrada inteira, né, eu gente? vou tomar um pouquinho ali, porque eu fiquei impressionada. É muito importante para a gente saber lidar com o que a gente tem, saber o que significa, o que é, porque às vezes a gente tem aquela coisa de negar o que a gente tem. Como que a gente vai lidar com o que a gente tem se a gente negar o que a gente tem? Né? Nossa, muito bom. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Isso é bem interessante, porque com o próprio Marcelo, né, Marcelo, você comentou que a sua epilepsia, ela é de difícil controle, né? E mesmo assim, você faz o tratamento corretamente, sabe identificar os gatilhos, tenta prevenir. Porque quando a gente fala, inclusive, do estresse, da ansiedade, muitas vezes as pessoas, quando tem uma epilepsia não controlada, falam, por que eu vou tomar remédio? Sendo que não está totalmente controlado. Só que reduz bastante. Então, não tomar é pior. Então, e principalmente quando a gente fala de SUDEP, né? Então, é importante, sim, pessoal, independente se está totalmente controlado ou não, é importante manter a medicação, e identificar os gatilhos, né? Como o Marcelo disse. Só falando um ponto aqui antes da gente seguir, assim, eu estou convencido, pelo menos no meu caso, e eu acredito que eu não sou o único, que mudanças no estilo de vida, sabe, elas são importantes na vida de uma pessoa com epilepsia. Talvez nem todos, como tudo na epilepsia, né? É tudo, não é todos. Mas, assim, é um exemplo prático. A minha epilepsia é muito fotossensível. Então, assim, eu não vou no cinema. Ah, é ruim, tá bom, é ruim. Mas eu não vou, porque eu passo mal. Então, assim, aí tem hábitos de vida de todo tipo, gente. Assim, a regularidade do sono, né? Se eu durmo mal, assim, a minha mioclonia vai a mil. No meu caso, a mioclonia, que é um tipo de crise muito persistente no meu caso. Então, assim, tem que ter mudança no estilo de vida. E é isso que eu faço para mim. E acho que colabora. Perfeito, Marcelo, muito obrigada. E Jaqueline, a gente está falando, né? A Daniela falou da questão do estigma, o Marcelo falou sobre todo esse medo relacionado à epilepsia, principalmente de difícil controle, tanto o antes da crise, aquela ansiedade se vai ter a crise ou não, até o depois da crise, às vezes ficar um pouco até desconfortável com
com o tratamento, porque até no início, né, do tratamento medicamentoso, existe um período onde tá tendo ajuste de dose, então muitas vezes as pessoas não têm paciência para esperar esse ajuste, acha que o tratamento não está fazendo efeito, não quer tomar o medicamento, aí vai ficando cada vez mais estressada, com ansiedade, até como o próprio Marcelo disse, né, da questão do que é conviver com a epilepsia, e não só de quem convive, não só de quem tem epilepsia, mas de quem convive também, né, inclusive familiares. E a gente está falando aqui, né, a Daniela falou bastante da relação entre o estresse, entre a frequência de crises, e o estresse também está relacionado, estresse e ansiedade, com depressão, né, com baixa qualidade de vida, baixa saúde mental. Eu queria que você explicasse para a gente o que é saúde mental, né? Porque a gente fala tanto, melhorar a saúde mental, mas às vezes as pessoas não sabem o que é ter saúde mental. O que é saúde mental, qual é a relação dela com estresse, com ansiedade, e como a gente pode fazer para melhorar? Bom, boa noite, tá? Boa noite, Marcelo, boa noite, doutora Daniela. Aline, muito grata pelo convite de estar aqui com vocês. Saúde mental, vamos ser bem práticos, que a gente está aqui com pessoas que não são da nossa área de saúde, né? É a gente transitar bem pela nossa vida. Vamos pensar assim. Transitar bem pela nossa vida não existe vida perfeita, não existe vida sem doença, né? A gente está aí no meio de uma crise, né, de saúde mental, que a gente fala que é a quarta onda da Covid, cheio de problemas a gente tratando, eu principalmente no consultório, que é a minha área, né, área de morte, luto, cuidados paliativos. Então, se eu esperar estar 100% saudável, isso não existe, né? A gente tem que acordar, não existe 100% de nada. 100% de alguma coisa, ela é a morte. A morte ela é 100% sem vida. Enquanto nós estamos vivos, a gente está tendo mudanças a cada momento. Chove, faz sol, escurece, eu fico feliz, eu fico triste, eu recebo um elogio, eu recebo alguma coisa que eu não vai me agradar. A vida é assim, a vida é cheia de altos e baixos, e a gente precisa aprender a ser gente. E quando você, Aline, me passou lá, né, quando fala, as mídias sociais, como que tá isso, como que é isso para a saúde mental? Muito, muito raro a gente pegar um Instagram, um Facebook, um Twitter, que a pessoa está ali falando de todos os problemas da vida dela. Geralmente a gente está pondo aquela foto com filtro, né? Aquela foto na praia, na Torre Eiffel, no Einstein, né? No melhor hospital do Brasil. Ou seja, a gente está mostrando coisas que muitas vezes não são reais. Então, a saúde mental ela vem muito disso, da gente poder entender que nós não temos que ser ninguém a não ser quem a gente é. Então, quando eu ouço o Marcelo falando, acho muito importante, que eu estou seguindo aqui o que as pessoas estão falando, né? Como é importante a gente poder falar do que você sente. E você falou isso muito bem, Marcelo. Olha, a minha forma de conviver com a epilepsia é não ir ao cinema. Não no momento, eu já tive paciente com enxaqueca que não podia sair de casa durante o dia. Então, se a gente começar a perceber, cada pessoa tem um desafio. Eu estava lendo, antes da gente entrar aqui, o índice de mortalidade na área da epilepsia e na área do câncer. Na epilepsia, a cada 100 mil, em torno de uma pessoa. No câncer de mama, a cada 100 mil, quase 19 pessoas. Então, se a gente comparar, né, diagnósticos, suicídios, doenças, a gente vai perceber que é um desafio viver. A gente precisa aprender a viver com aquilo que a gente tem. Então, depressão não está escrito aqui, né? O câncer, antigamente, você via uma pessoa careca, uma pessoa de máscara, você já tinha um pré-conceito. Hoje é normal, né? Muito raramente você vai ver pessoas em locais. Por exemplo, quando eu ando de avião, eu ponho máscara. As pessoas olham assim para mim, eu falo, me incomoda também quem está sem máscara, né? Então eu preciso entender os meus limites ali. Então, hoje o mundo é muito plural. A gente não deve, né? Eu penso assim, olhar para as coisas e já colocar julgamentos. Como você mesmo falou, Marcelo, e a doutora Daniela também ali falando, né, da forma de conviver. Eu vejo que a saúde mental, dentro do que a gente está falando, é justamente o que você falou, Marcelo, é conhecer aquilo que padece. Então, qual é o meu gatilho? É a luz. Então, se eu quiser ir no cinema, eu vou ter que pôr um óculos escuro. Você não está proibido de ir no cinema. Você vai ter formas de se adaptar a isso. Né? Então, a gente vai, né? Eu, por ser paliativista, a gente sempre vai vendo com o paciente aquilo que é importante para ele.
não é para a sociedade. Então, o que é importante para você nesse momento de vida, né? Então, não, meu sonho é cinema, então nós vamos ter que desenvolver uma forma do Marcelo ir no cinema. Não justifica ele nunca mais ir no cinema. Então, como você falou, o excesso de claridade. Então, dirigir à noite também ou estar dentro de um carro pode te trazer problemas. Farol alto, né? Então, assim, eu tô falando por alto, tá, Marcelo? Desculpa, que eu não vi você falando Não, sobre isso. tá ótimo. Então, nós precisamos aprender a conviver com a nossa vida. Ou seja, a gente precisa aprender a sermos nós mesmos, como a doutora Daniela falou. O paciente ensina a gente muito. A gente pode ler artigos, ir para congresso, assistir palestras, mas quando a gente vai conversar com o paciente, ele aprofundou naquilo que ele está tratando e como a gente aprende. Como meus pacientes trazem para mim novas dietas que têm para o tratamento de câncer, formas de lidar com o câncer. Agora há pouco, eu estou acompanhando uma pessoa que ela tem uma rede de apoio que o hospital o hospital vai lá para o quarto para ver, porque é animado. Você vê uma pessoa fazendo quimioterapia, tá todo mundo rindo e conversando. Por que não? Será que quem está fazendo quimioterapia tem que estar lá chorando, tem que estar lá vomitando, tem que estar lá sofrendo, tem que estar lá todo mundo falando, ó, por que isso? Então, a forma da gente conviver com as coisas vem muito daquilo que a gente aprendeu na vida da gente a lidar com o estresse. E dentro da psiconcologia, nos artigos, a gente fala muito do distress e do eustress. Porque existe o estresse positivo. Se eu não tiver algo, por exemplo, eu começo a trabalhar 8 horas. Se eu não souber que eu tenho que trabalhar 8 horas, eu vou passar a manhã inteira na cama. Então, aquele estresse do horário, tem paciente me esperando, eu tenho que chegar no meu trabalho, esse tipo de estresse, ele me move. Agora, aquele estresse fala assim, eu tô com medo de sair de casa e chover, eu tô com medo de entrar no elevador e acabar a luz. E se eu virar à esquerda? Isso já passa a ser um sofrimento. Agora, não existe estresse zero. Existe um estresse que vai nos mover para a vida e existe um estresse que vai nos paralisar. Perfeito, Jaqueline. Eu acho que essa última, vou pegar o gancho dessa última fala, né? Porque até na fisiologia, né? Quando vocês vão na academia treinar, né? O treino é um estresse para o corpo que faz com que haja adaptações. Então, Jaqueline trouxe, né? Esse outro olhar, né? Então, trouxe também essa questão das mídias sociais, das telas, né? Porque é um mundo irreal. Aí, muitas vezes, a pessoa com epilepsia, que às vezes está privada de alguma coisa, no caso, por exemplo, do cinema, né, Marcelo? Aí vem um monte de gente falando mostrando foto no cinema. E às vezes fica essa comparação não é saudável, né? É importante a gente lembrar que não é real muitas coisas que estão na mídia social. Então, isso também contribui para a qualidade mental. Nós vamos ter no próximo mês uma live sobre, mais especificamente sobre a questão do sono, né? E aí a gente vai abordar, inclusive, como a tela, o uso excessivo de tela impacta na qualidade do sono e também no controle de crises, como até o Marcelo disse, né? Que é um dos fatores, um dos gatilhos para as mioclonias que ele tem. Então, eu acho que esse olhar sobre, eu gostei muito dessa sua definição de saúde mental, Jaqueline, que é transitar bem, né, pela nossa vida, porque é exatamente isso. Todo mundo tem os problemas, mas olhar pelo lado positivo, a gente entende que é complicado. E existe algum recurso, por exemplo, eu sei que correto é cada um, às vezes, ter acesso a um psicólogo, a um psicoterapeuta para poder auxiliar, né? Porque, às vezes, dependendo do momento, do estágio da doença, é difícil para a gente olhar o lado bom, ou tentar ver uma outra forma, né, daquela realidade que se apresenta. E aí é importante, né, o profissional psicólogo, o psiquiatra, o psicoterapeuta, mas muitas vezes as pessoas, principalmente aqueles que dependem do SUS, às vezes não têm essa facilidade. Existe alguma técnica respiratória ou alguma orientação que essas pessoas, nesse momento que elas estiverem mais ansiosas, mais estressadas, poderiam fazer uso para tentar reduzir esse estresse, ou de repente dar parar um pouquinho e refletir melhor, tentar mudar, né? O mindset, a gente vê muito artigo quando fala de epilepsia e estresse, saúde mental, eles falam muito do efeito positivo, por exemplo, do mindfulness. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, mindfulness, meditação, yoga, né? Que até a internet, ela também nos promove um pouco de conhecimento, se a gente souber procurar, né? Queria que você Exato. comentasse. Então, hoje a gente. Eu vou estar falando de oncologia, que é a minha área maior, né? Hoje a gente não trata pacientes sem a gente trazer essa parte, vamos dizer, nós somos um ser integral, que a gente tem
o físico, o emocional, o social e o espiritual. E o espiritual não é só o religioso. O que entra dentro da espiritualidade? Tudo isso que você falou, Aline. Então, é meditação, é uma prática de algo que te conecte com a sua vida, que dê sentido para aquele momento, né? A gente fala também da qualidade de vida levada ao exercício físico. Hoje é inadmissível alguém não fazer exercício físico, né? Lógico que tudo isso tem que ser orientado pelo seu médico, né? Então, não são os mesmos exercícios, né? Até eu mesmo tenho minha orientação médica, eu pratico yoga, eu tenho minha orientação, tem alguns exercícios de yoga que eu não gosto, que não dá bem para mim, né? Eu faço acupuntura. Então, assim, nós precisamos nos cuidar, principalmente nós profissionais que estamos em contato diariamente com o sofrimento humano. Se a gente não se cuidar desse lado espiritual, a gente está adoecendo. E quando a gente vê, a gente está com burnout, a gente está com estresse elevado. Então, eu até procurei aqui na minha biblioteca, eu sempre esqueço. Eu escrevi um livro que chama Qualidade de Vida em Pacientes Oncológicos. E ele tem uma frase que eu coloquei lá no iniciozinho, né, a epígrafe, que é: qualidade de vida começa em mim. Isso quer dizer o quê? Eu é que vou dizer o que me dá qualidade de vida. Então, por exemplo, se eu falo para o Marcelo, você precisa fazer yoga. Ele vai falar, eu não gosto, que é tudo parado, cheio de estica aqui, estica ali, no tapete. Ou se não, fazer acupuntura. Tem gente que odeia agulha, né? E então, o que acontece? A gente precisa, porque aí que é a importância. Eu vi várias pessoas falando assim, eu preciso aprender a lidar com o psicológico. O psicológico nada mais é do que a gente entrar em contato com aquilo que nos aquece e aquilo que nos afasta. Então, nós temos aí, se vocês entrarem todos agora no Google e procurar práticas integrativas e complementares da saúde, que são as PICs, nós temos 28 práticas no SUS. Não são todos os CAPs que terão todas juntas, mas um vai ter um tipo de prática, outros tipos de prática. Então, todas essas práticas, que ali entra inclusive hipnose, entra Tai Chi Chuan, entra fitoterápicos, quer dizer, cada profissional vai utilizar aquilo que é destinado à sua área. Eu sou psicóloga, eu não vou receitar fitoterápico nem nada, não é minha área. O médico já pode fazer isso. Então, a gente tem hoje, a gente está assim, muito, muito, muito falando hoje, desde dos congressos do ano passado, a gente falando de saúde integrativa. Isso é saúde integrativa. O cuidado físico é como você pegar uma pizza, ela é uma fatia. E quando a gente fala assim, o corpo, corpo sã, mente sã, a gente nem fala mais corpo e mente, é uma unidade, corpo-mente, não é corpo e mente, é corpo-mente. Então, à medida que eu vou tratando do meu corpo, eu estou cuidando da minha mente. Quando eu vou alinhando minha mente, eu estou tratando do meu corpo. Quando eu estou trabalhando socialmente, tendo amigos, tendo companheiros de vida, tudo isso, pesquisas e pesquisas falam. As pessoas que têm amigos, as pessoas que têm companheiros vivem mais. Tem mais programas, tem com quem brigar, tem com quem falar, tem com quem discutir, né? Então, assim, não vamos pensar que é tudo maravilhoso. Não é. A gente tem que sair um pouco desse romantismo, né? Do que, ser feliz é. Na minha época tinha umas figurinhas que era assim, amar é. Não sei se vocês lembram disso. Aí amar é chupar picolé junto, amar é ir na praça de mãozinha dada. Gente, isso é muito assim, fantasioso, né? A vida é assim, tem momentos que a gente está amando, tem momentos que aquela pessoa que a gente está amando passa raiva demais na gente. Enfim, as PICs estão aí para isso. Para quê? Porque ela faz parte disso, dessa integralidade. Então, como a gente está tratando o físico, o emocional, o social e espiritual, as PICs têm todas as práticas reconhecidas no Brasil e dispostas no SUS, que a gente pode lançar a mão. Por exemplo, a Aline deve conhecer. Na Faculdade de Enfermagem da UFG tem um laboratório de PICs gratuito, toda quarta-feira à tarde. Então, as pessoas podem ir lá. Eu não sei se já começou, acho que está de férias agora a UFG, né? Então, se inscrever, ir lá fazer. Então, tem cromoterapia, tem acupuntura, tem constelação familiar, tem uma série de práticas dentro lá da FEM, no setor universitário. Então, o que acontece? Nós precisamos sair dessa postura paternalista de cuidar do paciente.
eu já vejo diferente dentro dos nossos grupos de cuidados paliativos. O paciente é que fala para a gente o que ele quer ser cuidado. Eu não posso cuidar do paciente a partir da minha história de vida. Esse paciente tem uma biografia, ele tem desejos, ele tem aversões, ele sabe o que ele quer. Não é porque eu estou fazendo um tratamento que eu perdi nome, perdi vontade, eu não sei mais falar sobre mim. Então, as pessoas chegam no consultório e você pergunta para o paciente assim, como é que você tá? Aí a pessoa fala assim, não, ele não dorme. Aí eu falo assim, você concorda? Aí chega no ponto que a gente tem que falar assim, posso ficar sozinho? Perder um pouquinho, daqui a pouco você volta. O que que a gente vê aí? Um excesso de cuidado, querendo cuidar. E um cuidado que às vezes você faz com que a pessoa perca sua dignidade, de se cuidar, de se tratar e de trazer isso para a equipe, aquilo que é importante naquele momento. Perfeito, Jaqueline. Eu acho que isso bastante também para os pais, né? Quando tem a criança, que às vezes fica. Esses dias a gente fez uma roda de conversa aqui em Goiânia, pessoas com epilepsia, e uma aluna minha que tem epilepsia, ela comentou que às vezes quando ela era mais jovem, os pais cercavam muito, e ela queria também se expressar mais. Aí foi um período, né, até eles conseguirem essa conversa e ter essa qualidade de vida, conversar, né, tá na mesma linha de raciocínio. Então vai bem de encontro com o que você disse. E aí, resgatando um pouco também, na questão de prevenção, né, então eu acho que ficou bem claro essa questão de como o estresse, como a ansiedade, como isso impacta na qualidade de vida, na saúde mental, e isso repercute, no caso da epilepsia, no controle de crises. E ter um bom controle de crises é a principal forma de prevenir SUDEP. E para além da SUDEP, né, até mesmo diminui a depressão. A gente sabe que nos pacientes com epilepsia o índice de depressão é maior, inclusive com ideação suicida. E ter esse bom gerenciamento, procurar, né, uma abordagem mais integrativa, pode, inclusive, reduzir esse tipo de mortalidade. Né? Então, vai para além da SUDEP. E quando a gente fala de SUDEP, muitas vezes, quando a gente começou a falar sobre isso nas mídias da BES, as pessoas ficaram com muito medo, né, achando que a gente estava assustando. E, na verdade, porque ninguém quer falar, né? É o estigma. Então, já tem um preconceito, como o Marcelo disse também, né, do dia a dia. E aí vem e fala mais da questão de que pode morrer subitamente. Eu queria saber de você e da doutora Daniela e do Marcelo, né? O ponto de vista de cada um deles, aí eu vou para as perguntas. Como como gerenciar melhor, como abordar melhor esse assunto com o paciente? E, Daniela, se você costuma abordar esse assunto de mortalidade, principalmente não só de SUDEP, mas de mortalidade geral com seus pacientes. E, Marcelo, se você já ouviu, né, já ficou sabendo sobre SUDEP, como foi sua reação em relação a isso? Então, vou começar, Jaqueline, Daniela e Marcelo, pode ser? Olha, o que eu queria chamar vocês é para vocês participarem do DEF Café Goiânia, que eu faço desde 2018. Café da Morte, a gente fazendo ali a definição. Nós temos, gente, todos nós vamos morrer um dia. Então, como a gente não conversar isso com as pessoas? Nós não estamos predizendo morte, a gente não está jogando mal agouro, nada. O que a gente está falando são de possibilidades de acontecer e de possibilidades de gerenciar. Então, hoje, né, é minha área, né, foi minha área do meu mestrado. Quanto mais a gente trazer à tona esses assuntos que estão interditos na sociedade, mais qualidade de vida a gente vai trazer para as pessoas. Lógico que a gente precisa conversar com pessoas que saibam conversar sobre isso, né? Quando eu faço o DF Café, geralmente vão de 20 a 30 pessoas, e são pessoas novas que vão aparecendo, que vêm falar assim, nossa, eu nunca ouvi falar sobre esse tema, eu já estou com 80 anos, outros são assim, acabei de perder uma pessoa, outros são assim, eu sou psicólogo, como é que a gente fala sobre isso? A gente precisa se preparar sim, né, para a gente falar sobre morte, sobre luto, inclusive é uma especialidade que a gente faz, né, os cursos, são cursos que a gente é muito bem preparado para isso. Mas para quê? Para que a gente traga isso com a mesma naturalidade da vida. Porque morte não é o contrário de vida. Morte, ele é uma das etapas da vida, né? Então, o que é contrário de morte é nascimento. Nasce, morre. Então, viver, cada um nas suas crenças vão entender de uma forma aí. Então, é muito importante. Às vezes o paciente entra no consultório, o filho, fala assim, ai, não fala sobre esse assunto, porque isso, porque aquilo. E a gente não precisa nem a gente tocar no assunto. Às vezes a própria pessoa quer falar, olha, não tem como eu falar isso lá em casa.
eu preciso conversar isso com alguém. Então, é preciso que a gente escancare mesmo, que a gente fale aqui, parabenizo mais uma vez vocês, para a gente poder trazer assuntos que são tão pouco falados. Entenda que o Marcelo, com a narrativa dele, a doutora Daniela trazendo a experiência dela, e sabendo que a gente vai falar sobre tudo isso e que a gente está trazendo pessoas aqui para aliviar isso que elas querem ouvir e saber que tem aonde procurar profissionais especializados para falar sobre o assunto. Perfeito. Daniela? Oi, Aline. Tem uma coisa muito interessante nisso, né? A Jaqueline falou. Aqui em São Paulo, eu participei uma vez do Jantar da Morte. Era um grupo da Ana Paula, que é a gente que trabalha com neurologia, a gente tende a se aproximar muito da questão do paliativo, né? E de compreender todo esse processo. Eu fui como espectadora, uma amiga que estava fazendo a pós, que me convidou para ir, que poderia levar uma acompanhante. E foi uma experiência única, única. Então, realmente, o meu foi um jantar, o seu é um café. Mas acho que existem muitas questões envolvidas, culturais, religiosas, mas é um fato, né? A morte é um fato. Então, acho que foi muito legal a maneira como você tocou nesse assunto, né? Mas mais ainda, né? Voltando para o assunto agora do estresse. Existe uma correlação, estou vendo muita pergunta aqui, existe uma correlação muito importante entre ansiedade, depressão, estresse e epilepsia. Então, eu não sou tão subjetiva quanto a Jaqueline, que eu acho que o médico, ele é o engenheiro do rolê. Então, eu não me sinto nem tão confortável de expor a minha opinião sem passar pela técnica primeiro, Jaqueline. Isso é muito, assim, do médico, sabe? Mas a gente é muito cartesiano, né? Mas o que eu vejo que dá para agregar muito a tudo que você falou e tudo que o Marcelo falou é que, sim, existem estudos que comprovam todo esse processo. Existem estudos que trazem uma relação bidirecional entre ansiedade, depressão e epilepsia, por exemplo, em que as pessoas que têm epilepsia têm 40% mais chance de desenvolver depressão e ansiedade e vice-versa. Pessoas que têm depressão e ansiedade têm uma maior chance de desenvolver epilepsia. E tudo isso está atrelado porque as duas coisas acontecem no cérebro. Então, hoje, a gente avançar e compreender que ideação suicida e que depressão não é frescura, levanta que não tem nada, existe uma alteração química, neurobiológica, para que aquele cérebro funcione assim. Então, hoje a gente já tem um pouco mais de informação, mas é sempre bom sedimentar, porque existem aspectos que realmente são neurobiológicos e que a pessoa não controla. O estresse, o manejo do estresse, que é uma das coisas que vocês falaram muito, que seria uma das estratégias para a gente indicar para as pessoas com epilepsia. Essa questão do mindfulness, essa questão da meditação, essa questão da yoga, né? Que nem você falou, às vezes não se adapta, né, aquele determinado indivíduo, mas existem determinados tipos de terapias que a gente indica quando está diante de pessoas com epilepsia, por exemplo, com transtorno de ansiedade, que tem aqueles sintomas mesmo. A pessoa sente o sistema nervoso aumentar, acelerar o coração, ficar sem ar para respirar, né? Sentir um mal-estar, porque às vezes a ansiedade ela traz para o corpo sintomas físicos. Existe uma correlação sobre a questão neurobiológica e o corpo, né? E o que você sente. Então, nesse momento, existem técnicas terapêuticas que os estudos falam. Não sei qual a sua opinião, Jaqueline, mas a terapia cognitivo-comportamental é uma das melhores maneiras que os estudos mostram para o manejo desse estresse, dessas ansiedades, é um tipo de terapia específica. Medicar. Eu vi que alguém perguntou em relação a ter uma cruzada, né, entre um desalinhamento, um desequilíbrio entre os fármacos anticrises epiléticas e os remédios para depressão e ansiedade. Quando a gente elege essas medicações para uma pessoa que já toma remédio para epilepsia, a gente tem que ter todo esse cuidado para essa associação. Não me lembro quem perguntou, mas já respondendo. Então, já existe, sim, um fluxograma, um protocolo de estudo que fala, esse remédio é melhor para tal situação, esse remédio é melhor para tal situação, da mesma maneira como outras coisas que a gente se direciona. E uma coisa que a gente precisava muito discutir na nossa sociedade, nada um pouco contra algumas marés, que é a questão do manejo do estresse de maneira individual. Então, por exemplo, muita gente colocando aqui na live, escrevendo, como você vai lidar com determinadas situações. É claro que tem gente que não consegue lidar de maneira diferente, mas às vezes são batalhas que não valem a pena. Mas se eu estiver muito mexida, muito ansiosa, talvez eu não consiga perceber que aquela batalha não vale a pena. E aí eu entro e aumento mais o meu estresse. Então, são questões que realmente precisam de um suporte. Eu não sabia do Pix, achei o máximo, eu tentei escrever aqui.
São técnicas como que é? Como é que é? Assim, Práticas integrativas e complementares da saúde. Pronto. Eu vou Acho que isso tinha que escrever ficar aqui no aqui. comentário. Isso, eu tentei escrever, mas não peguei todo o resto. Porque acho que é uma coisa legal para as pessoas. E assim, tem gente que fala, aromaterapia não adianta nada. Aromaterapia não adianta nada. Tudo depende da maneira como você acessa aquilo. E aí entra o que o Marcelo falou, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Cada um tem um tipo de epilepsia. Cada um reage à sua vida de maneira diferente. Vai ter uma dessas que você vai se identificar. Então, é muito importante que a gente saiba que existem essas práticas integrativas e que a gente precisa buscar elas, porque ninguém tem que ficar com aquele estresse, aumentando mais ainda uma cadeia neurobiológica que aumente todo o processo, né, da doença, seja da depressão, seja da ansiedade, mais ainda desencadeando gatilhos de crise. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar. O ideal seria todo mundo fazer terapia, eu falo, mas infelizmente a Aline tem razão, nem todo mundo consegue ter acesso, né? Nobre aquele que consegue fazer terapia, se conhecer, saber o que gosta, sabe, escolher as suas batalhas. Eu vejo muito processo terapêutico assim, eu tenho meu terapeuta, mas é muito legal que a gente difunda isso, né? Que existem outras práticas para quem não tem acesso, para que tenha, sabe, você tirar, respirar, né? Então, eu acho que esse manejo do estresse é muito importante e a gente reconhecer, sim, que a ansiedade, a depressão e o estresse são fatores neurobiológicos que podem, sim, impactar na epilepsia, na piora das crises e, mais ainda, nos riscos que estão embutidos nesse processo. Perfeito, Daniela. Essa da pergunta do medicamento, o José Matheus, quem tinha feito? Eu passo batida aqui. Não, eu tô olhando aqui as perguntas para ver se... Muitas a gente já respondeu, viu? A gente tá até aqui quase no final da live, mas eu quero ouvir sua opinião sobre isso, Marcelo. Como foi seu contato com essa questão da mortalidade? Eu vi algumas pessoas colocando, né? Acho que é negativo, tem que mudar de assunto, mas eu acho que a Jaqueline e Daniela colocaram de uma forma... espero que, Joana, que você entenda pelo outro lado, né? Não que tenha que ficar falando da parte negativa, só que é algo que a gente pode reduzir a chance, né? Então, para reduzir, a gente tem que falar sobre isso. Mas a gente fala de muitas outras coisas para além disso. A gente está falando bastante, por exemplo, de controle de crise, né? Que é algo que é independente, né? Além de ser, claro, fator de risco para a SUDEP, mas ele é importante, inclusive, para a qualidade de vida, né? Então, é nesse sentido. Com você, Marcelo. Aí a gente eu vou ver se faltou alguma questão aqui e a gente finaliza. Vou tentar ser bem sumário aqui, embora dá vontade de falar muita coisa, né? Eu vou responder essa questão da SUDEP da seguinte forma. Eu já ouvi sim há 10 anos atrás apenas, tá? Um cálculo grosseiro aqui, naturalmente, né? 10 anos atrás. Eu tenho epilepsia desde 1 ano de idade, né? E eu nunca ouvi falar de SUDEP, né? Nesse tempo todo, né? Não acredito que quando meus pais cuidavam de mim, eles também tenham ouvido falar, não. Então, assim, esse é um primeiro ponto, sabe? Eu acho que a gente precisa conversar de tudo, né? E conversar do jeito que nós estamos conversando aqui, né? Até porque, gente, olha só o que acontece. Vou olhar para mim mais uma vez. Qual que é o cenário? Não vou contar minha história inteira aqui, porque aí vai longe. Mas, assim, qual que é o cenário? Quando uma pessoa que não vai conseguindo, vai fazendo várias mudanças, muda médico, muda remédio, muda tudo. E o resultado não vai sendo a expectativa do paciente. Qual que é a expectativa do paciente de epilepsia? É não ter crise, basicamente. Basicamente é isso, é tocar a vida dele, né? Basicamente isso. E quando essas coisas não acontecem? E quando troca medicamento, adiciona mais um, muda a dose, eu tomei seguramente, até onde eu consigo contar, uns 10, 12 medicamentos diferentes, em dosagem diferente. Por que é importante, então, falar desse assunto? Porque é preciso, antes que o paciente fique décadas sem entender o que está acontecendo com ele, porque eu não estou conseguindo, isso é uma coisa que eu pensei 1 milhão de vezes, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, não é possível. Passei mal de novo aqui na rua, não é possível, estou fazendo alguma coisa errada. Isto é devido ao fato de, por décadas, eu nunca ouvi falar, assim como não vou falar disso, eu nunca ouvi falar que tem epilepsias, que é difícil mesmo. Você não está tomando remédio errado, nesse caso que eu estou dizendo. É que é difícil mesmo, é um jogo de tentativas complexo. Não estou falando tentativa, não estou dizendo que é avacalhado, sabe, gente? Que é tecnicamente avacalhado. É porque é difícil mesmo. Agora, se eu soubesse o que eu sei hoje, metade do que eu sei hoje, lá atrás, especialmente que tem cenários que é muito difícil controle, eu tiraria um peso das minhas costas, de ficar a vida inteira achando que eu estou fazendo alguma coisa errada, que amanhã vai resolver com aquilo, enfim. Por isso é que eu sou a favor de informação, porque
porque é tudo. Isso. Porque é tudo, sabe? E a epilepsia, gente, assim, ela não está dentro daquele quadro, mesmo os quadros de mais fácil controle, ela não está dentro daquele quadro, assim, sintomatologia clínica A, solução A. Sintomatologia clínica B, essa coisa não é desse jeito na epilepsia. Não é. Né? Não é tão simples assim, muito simplificar. É crise focal? Então o medicamento é tal. Existe essa lógica, mas existe muito mais. Eu não tenho que ser muito mais do que isso. Então, para passar para as perguntas aí, eu acho o seguinte: informação, tratamento, ele não pode separar o tratamento das crises, vamos chamar assim, estritamente neurológico, dos aspectos psicológicos. Isso tudo é uma coisa só, porque o paciente é uma coisa só e vive isso tudo. Não vive de forma separada uma coisa e outra, não. Sabe? E tem que, para terminar aqui, pessoal, assim, o remédio para isso, para mim, é aumentar a autoestima do paciente. Fazer ele compartilhar a decisão com ele, aumentar a autoestima mesmo dele. Porque aí esses aspectos psicológicos são complexos, ninguém tem fórmula resolvida para isso, não. É o paciente que tem que ir trabalhando aquilo, acompanhado e recebendo um apoio de todo tipo. Então, para mim, a SUDEP é mais um fenômeno dentro da epilepsia que se encaixa dentro dessa lógica de tratamento. Tá? Sem o paciente não vai dar, não. Né? Sem o paciente estar informado, acho que não dá, não. Perfeito, Marcelo. Acho que é até isso, né, para vocês serem mais ativos, né, mais atuantes no próprio tratamento, como você mesmo disse. Eu estava olhando aqui, enquanto vocês estavam conversando, eu também estava olhando as perguntas. Acho que muitas já foram abordadas, inclusive quando Jaqueline estava falando, ela foi direcionando algumas falas dos comentários, mesma coisa da Daniela. Tem uma só, que é a Renata, que perguntou se a SUDEP, ela corre sempre depois de uma crise. Tem várias lives, tá, gente, no canal, tanto da AME, do AME, tem inclusive uma live sobre atividade física, que a Jaqueline e a Daniela falaram sobre atividade física, tem uma live sobre isso lá. E você quer responder, Daniela? Aí tem até uma pergunta que foi feita na caixinha, que era exatamente isso. Às vezes, durante a crise, a pessoa pode ficar cianótica, se isso é sinal de que a pessoa vai ter uma SUDEP. Até adianta, né, pelo que você já disse no início da live, né? Não tem um preditor, né, de SUDEP. Na verdade, a crise, sim, ela pode acontecer da pessoa ficar com cianose. Cianose é quando vai diminuindo o fluxo de oxigênio e a pessoa tende a ficar com os lábios, você tem uma palidez no rosto, né? Nas extremidades fica um pouco azulado aqui ao redor do lábio, na ponta dos dedos, também pode acontecer. O nome disso é cianose. Isso acontece porque em algumas crises existe um músculo que a gente tem entre o tórax e o abdômen, entre, né, a caixa torácica e a barriga, que se chama diafragma, e ele no momento da crise, por ser um músculo, ele fica rígido, ele não faz aquele movimento adequado, e toda a musculatura da caixa torácica também, que faz a gente inspirar e expirar. Então, esse processo pode sim fazer uma cianose. A cianose, ela, quando acontece na crise, o ideal, a gente sempre tem, na ABE, né, na Associação Brasileira de Epilepsia, a gente tem um post que chama Calma, que é bem legal para a gente acontecer isso, porque isso pode acontecer, né, de ter cianose. Tenta colocar a pessoa deitada de lado, do lado esquerdo, principalmente, porque é um lado que melhora o retorno do venoso, né? Melhora o retorno do sangue venoso, melhora o drive respiratório, a maneira como a gente respira, faz uma posição de recuperação. Eu acho que isso é fundamental. Mas, pela definição de SUDEP, a crise em si, ela não geraria, no processo da crise, teria que ser uma coisa inesperada. Mas, sim, o impacto de muitas crises pode gerar esse aumento de risco. Uma coisa importante que a gente fala muito, no Brasil a gente pouco vê, lá fora do Brasil a gente estuda muito, assiste muita aula, existem até congressos só sobre isso. O nome disso é, que eu vou falar, chama wearable device, são relógios que eles colocam que tem uma sensibilidade para quando a pessoa vai ter algum valor preditivo de aumento de frequência cardíaca que possa ser indicativo de uma crise, por exemplo, ou de uma bradicardia. Existem, inclusive, esse tipo de relógio fora do Brasil, se discute muito isso. Aqui no Brasil eu vejo muito pouco essa discussão. E também existe uma estratégia que os estudos mostram, que se chama o estimulador do nervo vago, para quem tem uma epilepsia de difícil controle, porque o estimulador do nervo vago, ele age na epilepsia e ele age na depressão. Então, tem um estudo agora de 2023 que traz que isso pode diminuir esse fator, que é um fator de comorbidade, de piora da epilepsia, né? Trazer a depressão junto, porque às vezes as duas podem se tornar refratárias aos medicamentos, e aí essa seria uma outra maneira, a neuromodulação
ela é uma outra forma de trabalhar o tratamento da epilepsia e diminuiria o quê? A severidade dessas crises epiléticas. Então, existem muitas coisas de tratamento a serem discutidas, mas eu acho que o que o Marcelo falou foi o mais importante, que é o manejo do teu dia a dia. Eu acho que esse manejo, você saber o manejo do seu dia a dia, tentar saber quem você é, que nem a Jaqueline falou, isso bárbaro, para que a gente, né, as pessoas consigam se perceber e evitar os fatores estressores, o estresse de uma maneira geral, porque o estresse é um fator biológico de adoecimento. Perfeito. Pessoal, infelizmente, a gente tem que finalizar a nossa live. Passou muito rápido essa 1 hora, né? Quer dizer que foi um prazer ter vocês aqui compartilhando experiências. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Espero que essa live tenha sido útil para vocês. E eu passo a palavra final, então, para vocês, né, Daniela, Jaqueline, Marcelo, se quiserem falar alguma coisa, finalizar. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de compartilhar conhecimento, de ouvir e aprender. Acho que foi muito rica de informações essa live. Eu queria só agradecer a ABE, né, a AME, a vocês que estão assistindo, ao Marcelo e a Jaqueline por compartilhar esse momento. Eu também gostaria de agradecer, aprendi muito, né, estar aqui com vocês e a gente percebeu o quê? Que independente do que a gente está tratando, a gente precisa olhar para a nossa qualidade de vida. Acho que a gente tem que sair um pouco dos rótulos, lógico, a gente precisa conhecer das especificidades de cada tratamento, igual a epilepsia tem Marcelo estão falando, a oncologia tem a dela, o luto, mas vamos tentar viver com mais leveza e participando de uma equipe que cuida da gente, não entregando a nossa vida para a equipe, porque a gente é que vai mostrar o caminho que está indo bem ou não durante esse tratamento. Que aí a gente traz o tema da qualidade de vida e eu estou à disposição. Foi muito bom conhecer vocês aqui. Muito obrigada, Joia. Marcelo. Pessoal, é claro, né? Eu também agradeço. Eu acho, de novo, eu acho que esse papel da ABE ele é muito mais importante que a gente consegue ver na primeira olhada, na minha visão, muito mais importante que isso. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo sabem do que eu estou falando. Aqui cabe um mundo de informações que nessa live não cabe, né, gente? Mas, assim, talvez a gente pudesse resumir a coisa seguinte. A SUDEP, ela é um tema, nada mais do que isso. E é um tema que é um conhecimento importante. Outra coisa, só que ele não está no nosso alcance, sabe? O que nós vamos fazer com a SUDEP? Nós, tem epilepsia, o que nós vamos fazer com a SUDEP agora? Você não vai fazer nada com a SUDEP. O que você vai fazer você vai fazer o menor manejo possível. Para os casos mais difíceis, a gente tem que focar no possível. E é possível fazer um monte de coisa, tá, gente? Eu tenho 53 anos, nunca alcancei crise. Nunca passei um mês sem ter crise. Nenhum. Tá? Nenhum. Mas sempre é possível fazer alguma coisa. O que não dá é a gente achar que a guerra está perdida. Porque aí já perdeu mesmo, né? Porque aí já perdeu. Então sempre dá para fazer uma coisa. E por fim, assim, eu estou dando umas pinceladas rápidas aqui, por causa do tempo, mas assim, nós temos cenários muito diferentes que a gente precisa considerar. Tem os cuidadores, eles são muito estressados, eles são muito pressionados, especialmente de crianças. Né? E também a questão, por exemplo, coisas como o mundo do trabalho, sabe? O mundo do trabalho é um problemão, isso eu falo aqui por mim, é um problemão de várias dimensões difíceis de resolver, a princípio. Tudo isso são coisas que a gente pode fazer agora. E melhorando agora, melhorando a melhor qualidade de vida, o melhor controle possível. Tem epilepsia que vai ser muito rápido, gente. Então, assim, não tem que ficar estressando com isso. O que tem que fazer é ter informação, ter visibilidade de prognóstico positivo e prognóstico que você considera não positivo, mas que é provável. Exemplo, mais uma vez, o meu. Na hora que caiu a ficha, tá? Eu não fui candidato a fazer cirurgia, isso é outra história lá, etc. Tal. E caiu a ficha que eu tinha que fazer o melhor controle possível. Aqui tinha um peso das minhas costas que eu não consigo nem passar para vocês aqui. Porque você para de tentar perseguir, rodando em círculo, atrás do próprio raio, em cima de uma coisa que está difícil de resolver, está difícil de alcançar. Então, qual que é a alternativa que eu posso fazer hoje? Qual que é a alternativa? E essa é a linha de raciocínio. O paciente precisa de informação. O paciente, esse é uma diferença de quando meus pais me tratavam lá, quando eu tinha até... Eu nasci em 70, né? Na década de 70, para hoje. Lá não tinha informação, não. Hoje nós temos muito. Essa live aqui é um exemplo disso. Então, assim, estou à disposição e obrigado.
Mais uma vez, muito obrigada por vocês terem disposto um pouquinho do tempo de vocês para essa live. Muito obrigada tanto aos que estão aqui, como convidados, como aos que estão aqui assistindo. Essa live vai ficar gravada, tanto aqui no Insta da BE, como também no Insta do AME, né, do grupo de antimortalidade, no qual a Daniela também faz parte. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todas e todos. E nos vemos em breve em nova live. Abraço. Tchau, obrigada.